desistir. Então, eu esqueci de falar que quando eu tinha... Em 1982, eu estava caminhando pela Rua México, no Rio de Janeiro, ao lado da Embaixada Americana, tem uma livraria chamada Livraria Ler. Tá? Essa Livraria Ler pertence à editora Zahar. A editora Zahar publicou, em 1982, um livro, Terapia Cognitiva da Depressão. Eu já tinha lido um artigo do Beck, em 1970, de uma colega minha que foi para os Estados Unidos, a convite do Herbert Fenstenheim, e ela trouxe dois números dessa revista Behavior Therapy, e num deles tinha um artigo Cognitive Therapy. Eu li e achei que aquilo era uma nova técnica, como eu já falei. Tá? Só que quando saiu o livro, eu vi que era muito mais do que uma nova técnica. Tá? Naquele mesmo momento, um psiquiatra que me encaminhou uma paciente com depressão, com uma depressão grave, que ela tinha tinha se tornado deprimida porque o marido tinha casado com outra mulher e ele queria legitimar o casamento, pediu o divórcio para ela e ela entrou em depressão, e uma depressão gravíssima, que ela acabou sendo internada para ser alimentada por tubos, essas coisas. Bom, o fato é que ela saiu da depressão e aí ela começou a ser atendida por mim. Então, a primeira consulta, vieram os 3 filhos e ela. Tá? E a situação era a seguinte: a filha mais velha era casada e estava grávida. Depois tinha um outro filho, que era o filho do meio, e que tinha uma namorada, que ficava basicamente com a namorada, e tinha uma filha mais jovem que também tinha um namorado e ficava lá com o namorado. Então, com essa entrevista que eu tive, eu acabei entendendo que aquilo que parecia ser o mais significativo para essa senhora era essa filha grávida. E ela ia almoçar todo dia na casa dela, e ela mandava vir comida de pensão. Tá? Então, na segunda sessão, quando eu comecei a atendê-la, eu foquei nessa coisa do filho, do filho que estaria para nascer. Tá? E aí pedi para ela contar como é que seria, como é que ela queria que fosse o quarto, e que desenhasse como é que fosse o quarto. Ela desenhou mal e porcamente, mas tudo bem. E aí, à medida que a sessão foi avançando, eu cheguei e pensei assim: qual tipo de tarefa de casa que eu posso mandar para ela fazer em casa? Aí eu pensei assim, eu pensei que se ela pudesse fazer um tipo de alimentação diferente daquela que via comida de pensão, eu acho que ia ser uma surpresa interessante para a filha, e a filha ia ficar feliz da vida, e isso ia fazer ela ficar muito feliz também. Aí eu perguntei para ela: você quer cozinhar em vez de mandar vida de pensão? Não, detesto cozinhar, não quero saber de cozinhar de jeito nenhum. Aí eu disse assim: mas por que você não tenta fazer uma comida francesa? Tá? Aí ela olhou com olhos arregalados assim, e eu falei assim: mas qual comida francesa? Olha, maionese. Você cozinha um ovo ou 2 ovos, né? Corta ao meio, bota maionese em cima dos ovos, enfeita com uma folha de alface e você tem maionese. Aí ela ficou assim, fascinada, né? Aí falou assim: pô, legal, vou fazer isso. Achou que era, obviamente, fácil demais. Ela se dispôs a fazer isso. E, a partir daí, ela começou a desenvolver uma relação terapêutica forte comigo. E aí eu comecei a ir para a praia, para caminhar na praia com ela, e comecei a sugerir que ela desse voltas maiores a partir... que ela saía da casa dela, ia para a padaria em frente e trazia comida. E foi a partir disso que eu me tornei um terapeuta cognitivo comportamental. Tá?
E a partir disso, então, eu comecei, então, a trabalhar desse jeito que eu vim trabalhando. E nessa questão do TAG, eu comecei a fazer esse tipo de trabalho todo, e durante um tempo, quando eu era professor, doutor lá da UFRJ, do programa de pós-graduação, eu peguei vários alunos que vieram ser alunos meus, e começamos a estudar, porque eu já tinha aprendido a tratar toque, já tinha aprendido a tratar transtorno de pânico, transtorno de quadros fóbicos, já tinha aprendido a tratar pessoas com transtorno de ansiedade social, já tinha aprendido a tratar pessoas com depressão, e faltava alguma coisa de tratar pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. E aí começamos a estudar transtorno de ansiedade generalizada. Aí estudamos o Bokovec, que foi uma pessoa que foi o primeiro a identificar que preocupações são apenas pensamentos e não imagens que as pessoas experimentam, e que por isso acaba produzindo um nível de perturbação muito inferior àquele nível que acontece com pessoas que têm transtorno de pânico. Tá? Tem um segundo modelo, que foi o modelo do gás, né? E outros, que conceberam que o conceito básico para o transtorno de ansiedade generalizada era o conceito de intolerância à incerteza. Então, desenvolveram um tipo de protocolo de tratamento para ajudar as pessoas a ter menos intolerância à incerteza, ter mais flexibilidade e isso poder favorecer eles ficarem menos preocupados, menos nervosos, assim por diante. Depois, o Adrian Wells desenvolveu um outro tipo de abordagem terapêutica chamada terapia metacognitiva, que parte do pressuposto de que as pessoas seja com preocupações, né, ficam em relação ao futuro, ou seja, com ruminações, que elas ficam em relação ao passado, elas ficam só se preocupando excessivamente. Tá? Então, é um hábito que elas constroem e que, desse jeito, elas ficam fixadas em se preocupar ou ficar ruminando, em vez de ficar prestando atenção naquilo que está acontecendo no momento imediato. Então, eu dou um exemplo assim para pessoas que, se você está com a sua mãe em casa e a sua mãe dá um grito, socorro! É claro que você está ruminando, você não vai continuar a ruminar, você vai lá ver o que está vendo com a sua mãe. Então, é um jeito especial de agir que é diferente, é uma escolha que as pessoas fazem de se preocupar ou ruminar. Então, elas precisam abandonar esses dois hábitos para que elas possam deixar de agir dessa maneira. E, finalmente, apareceu essa contribuição do Stephen Hayes e daquelas outras duas, o Oscillo e Romer, que representam uma concepção do modelo de ACT para tratar transtorno de ansiedade generalizada. Então, a ACT ela parte dos seguintes pressupostos. Em primeiro lugar, tem um conceito de evitação experiencial. Tá? Isso é típico de pessoas que têm pânico. Né? Uma pessoa com pânico, ela começa a ter sensações no corpo, ela começa a pensar que aquelas sensações podem ser sinais de algo mais grave. E aí essas sensações vão aumentando, o confirma para ela e elas acabam acreditando que aquilo é uma coisa gravíssima, que elas vão ter um ataque cardíaco fulminante, assim por diante. Então, uma pessoa que tem esse tipo de modo de pensar, elas evitam pensar nessas preocupações. Só que a ACT ela tem um jeito de pensar que foi muito influenciado pelo conceito de mindfulness, né? Então, mindfulness, o que significa? Significa você estar aberto para a experiência que se apresenta no momento presente, sem julgamento, tá? Então, é uma atitude de você apenas observar e descrever aquelas experiências que se apresentam para você
sem julgamento, tá? Então, você observa, descreve e tal. Então, são vários exercícios de treinamento para pessoas melhorarem a sua capacidade de ficar no momento presente. Porque o que marca mindfulness é você não ficar tanto nem no futuro, nem no passado. Ficar vivendo o momento presente. É o que eles chamam de não funcionar no piloto automático, que é aquela coisa que ou estão no futuro ou estão no passado. O futuro não chegou e o passado já passou. Então, não adianta você ficar ligado no futuro e no passado. Tá? Então, para ficar treinado disso, você pode aprender a escovar dentes, prestando atenção na escovação de dente. Você pode tomar banho, né, sentindo a água cair sobre o seu corpo. Você pode comer de uma forma mindful, prestando atenção no sabor de cada alimento que você está ingerindo. Você pode caminhar, prestando atenção na sua caminhada. Você pode lavar louça, que é uma coisa que usualmente as pessoas não gostam, tem uma certa ojeriza, mas que você pode observar de uma forma atenta, e aí isso pode se tornar uma experiência interessante, porque você vai sentir o odor do detergente, o prato engordurado e a esponja com detergente que passa, e o prato vai ficar cada vez mais limpo, cheio daquelas bolinhas, aquelas coisas. Então, é desse jeito que você pode fortalecer essa atitude de mindfulness para você ficar mais no momento presente. Então, a ACT ela foi muito influenciada por essa questão de mindfulness. Então, a ACT ela parte do pressuposto que os acontecimentos internos são apenas acontecimentos internos. Então, é o contrário da TCC. A TCC parte do pressuposto que uma interpretação influencia as emoções e daí os comportamentos. A ACT diz que não. Os acontecimentos internos são apenas acontecimentos internos. Os acontecimentos externos, a gente precisa deles para agir sobre eles. Então, quando eu saio de casa, eu vou para o consultório, eu pego o meu carro e vou direto para o consultório, estaciono o carro no meu prédio, subo, atendo os clientes, depois volto para casa. Quando eu chego no consultório, eu ligo o computador e faço atendimentos online, na distância, lá para Toronto ou para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, que vem presencialmente, e aí é desse jeito que eu faço os atendimentos. Eu ligo o ar-condicionado quando às vezes está muito quente, ou abro a janela, como às vezes está fresquinho, então, ou acendo a luz quando fica escuro. Então, são ações que a gente apresenta no mundo, e essas ações produzem resultados no mundo. Tá? Pois bem, então, um outro conceito importante da ACT é o conceito de fusão e desfusão. Tá? Então, eu queria que vocês imaginassem um prato de comida. O que vocês imaginariam nesse prato de comida? Eu imagino que seria, por exemplo, bife, batata frita, arroz e feijão. Tá? Ok. Vocês podem comer esse prato que vocês imaginaram? Obviamente que não. Vocês vão poder comer apenas aquele prato que tem esses produtos quando você estiver com esse prato na frente. Então, a ACT entende que os acontecimentos internos são apenas representações de acontecimentos externos e não fatos. Tá? E um terceiro elemento da ACT é o elemento de você estar orientado assim, para agir naquilo que for significativo e valioso para você. Tá? Então, cada pessoa precisa identificar quais são os seus próprios valores. Tá? Valores como justiça, como honestidade, como família, como filhos, ou projetos futuros, ou realização da vida, coisas desse tipo, são valores que as pessoas precisam ter como um modo de agir na vida para construir uma vida significativa. Tá? Ora, então, com esses três princípios, a ACT ela usa muitas metáforas. Tá? Uma das metáforas é a metáfora do motorista de ônibus. Tá?
Um motorista, imagina que cada um de vocês é convidado para ser um motorista de um ônibus. Tá? Então, vocês, como motorista de ônibus, vão pegar um ônibus num determinado estacionamento da empresa de ônibus e vão sair com esse ônibus, dirigindo esse ônibus, e vão começar a parar em pontos. Tá? Nesses pontos de ônibus vão entrando passageiros. Alguns passageiros são alegres, simpáticos, agradáveis, cheirosos, etc. Tá? Outros passageiros podem ser mal encarados, fedorentos, sujos, assim por diante. Independente de quais personagens que entram no ônibus, um dos passageiros pode se dirigir ao motorista e dizer o seguinte: motorista, na próxima esquina, vira à direita, porque vai ter um atalho para o destino que a gente está indo. Então, se vocês fossem motorista, o que vocês fariam? Vocês têm uma rota para seguir. Vocês não podem pegar atalhos, ir para cá ou para lá. Vocês têm que seguir aquela rota. Então, isso significa o quê? Que vocês não devem dar credibilidade ao que as outras pessoas falam, ao que os passageiros falam. Você vai ter que seguir a sua rota. Tá? Então, se você seguir a sua rota, você vai chegar ao destino. Não tem problema nenhum. Agora, se você não seguir a rota, você pode se estragar todo, se perder e assim por diante. Então, não faz sentido abandonar a rota. Tá? Então, o que a ECT diz em relação a isso é: não dê credibilidade aos pensamentos que passam na sua cabeça, porque são apenas pensamentos. Não são... alguns pensamentos podem ser previsões que você faz, mas essas previsões podem ser altamente prováveis e podem ser muito pouco prováveis. Então, não faz sentido você acreditar que aqueles pensamentos patológicos que aparecem na cabeça são pensamentos objetivos, que não são suposições sobre o futuro. Então, o que faz sentido é vocês agirem de acordo com a seguinte pergunta: esse pensamento que eu estou tendo diz respeito a um problema que é objetivo, imediato e solucionável? Se não for, não dê credibilidade. A terapia metacognitiva, ela também tenta ajudar as pessoas a deixarem de ficar tão fixadas no futuro ou no passado. Então, ela usa como um exemplo o clima da Terra. Né? As nuvens, elas são resultado do sistema climático da Terra. E você não tem nenhum poder para controlar, ou impedir, ou influenciar as nuvens. Então, a sugestão que é feita é: não lide com seus pensamentos, lide com seus pensamentos como se fossem nuvens no céu. Não dê credibilidade a eles, porque se vocês derem, vocês vão ficar preocupados. Então, deixa eles passarem, que são apenas pensamentos. Então, a pergunta básica que precisa ser feita é se esse pensamento diz respeito a um problema que é objetivo, imediato e solucionável. Se não for, deixa para lá, não considera e vamos em frente. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado. Voltando aqui. Obrigada, professor. Gente, então vou abrir para alguns comentários, algumas perguntas. O pessoal aqui comentando, professor, desde o início, em 15 minutos, 20, nós tínhamos 250 pessoas na sala. E foi mesmo na nossa pausa ali para ajeitar o arquivo, manteve esse público e o pessoal comentando, agradecendo, falando da honra de estar assistindo a aula. Muitos aqui comentando, né, que o senhor foi orientador, salvou a graduação de alguns aqui como professor. É verdade.
Vários que usam a técnica acalme-se, né, gente? Até isso, né, professor? Outro dia eu li, o professor Bernard Ranger, a técnica acalme-se adaptada pelo professor Bernard Ranger, criada pelo professor Bernard Ranger. Isso, é verdade. Então, e essa técnica acalme-se, aliás, se vocês raciocinarem, é puro ACT. Porque a ACT, ela parte desse pressuposto de evitação experiencial. Então, a ACT, ela fala exatamente disso. Acalme-se, né? Aceite as suas sensações. Não lute contra elas. Se você lutar contra elas, elas vão aumentar. Então, aceite as sensações. Fica no presente. Não tenta dar credibilidade às suposições que você faz sobre o futuro. Aceita. Segundo passo, distraia-se. Foca em outras coisas. Não foca nos seus pensamentos, nas suas vivências internas. Presta atenção fora de você. Uma coisa que eu falo para muitos pacientes é assim, tenta lembrar da letra do hino nacional, que é uma letra complicada. É verdade. E isso vai fazer com que as pessoas não fiquem tão imersas, né, naqueles pensamentos dela. Segundo passo é distrair-se, né? Terceiro passo é manter-se ativo, mesmo que você esteja ansiosa. Então, ansioso ou ansiosa, né? Porque assim, e agindo devagar. Porque se você agir devagar, você está favorecendo mais a ativação do sistema nervoso parasimpático do que o sistema nervoso simpático, tá? E também não pode fugir, porque se você fugir, a ansiedade vai diminuir e isso vai favorecer você desenvolver um quadro de agorafobia, tá? Então, o quarto passo é respira, aprenda, libere o ar dos seus pulmões, aprenda a respirar, fazer respiração diafragmática. Depois eu precisava de uma letra M para fazer a palavra calma. Aí botei mantenha os 4 passos anteriores. E depois eu fiz um passo mais cognitivo, para as pessoas refletirem sobre as suas interpretações, para elas poderem ver que aquelas interpretações podem não ser tão verdadeiras como elas estão acreditando. Traz toda, o passo a passo, né, de toda essa estratégia. Professor, aqui, eu não sei se o senhor tem alguma sugestão de instrumento avaliativo, assim, para TAG. Não, eu não instrumento. Eu sugiro que as pessoas seguem pelo DSM-5. Tá? Os critérios diagnósticos estão muito bem definidos ali, então aquilo é suficiente para você fazer o diagnóstico de TAG. Então não precisa de instrumento, nada disso, apenas se basear no sistema de classificação diagnóstica norte-americano DSM-5. E o modelo cognitivo do TAG também ele é tão explicativo, assim, né, que acaba, então, usando essas sutilezas dos sintomas, né? Então, exatamente. Do pensamento, porque é uma doença totalmente, vamos dizer, uma patologia muito cognitiva, né? Muito excessivamente cognitiva. É porque o Bokovec é quem indicou isso, são só pensamentos. Exato. E é tão lógico isso que, né, acaba ficando claro o entendimento, assim. Deixa eu ver... um instrumento. Mindfulness podem desencadear mais ansiedade em pessoas com histórico de trauma? Estou fazendo uma pergunta aqui, professor. Olha, até pode. Mas, se são pessoas que têm histórico de trauma, eu não recomendaria elas começarem a fazer trabalho com mindfulness. Eu recomendaria fazer outros tipos de trabalho, como aquele trabalho recomendado de relatar a situação traumática, aquelas coisas. Isso, né? Porque isso pode ajudar as pessoas a diminuir a perturbação emocional que elas sentem e isso acabar favorecendo que elas se recuperem dessa experiência traumática e aí sim, se for necessário, desejado, aí usar o mindfulness para ajudar as pessoas a ficarem menos perturbadas. Presente, focar mais no presente, né? E trazer... aqui o pessoal uma aluna comentando que gostaria muito de ouvir sobre a técnica acalme-se, então acabou de ouvir, né? Sobre a técnica, né? Teve mais essa palhinha da aula. Faltaram os 2 últimos, né? Que era sorria, né? Porque a pessoa usando os seus próprios recursos, ela conseguiu deixar de ter ataque de pânico. E o último passo é espere o futuro com aceitação,
porque diz respeito a que a pessoa já aprendeu que ansiedade é uma coisa absolutamente necessária. Só tem um jeito da pessoa não sentir ansiedade, é quando ela está morta. Isso, ela vai sentir ansiedade, porque a ansiedade é necessária para a nossa sobrevivência. Aqui tem uma aluna, professor, que disse que foi um dos responsáveis, mais uma, né? Lá em 1995, na ABPMC, né? Escutou a sua aula e aí se apaixonou pela teoria toda. Pelo congresso aquele, foi lá em Campinas. Esse congresso... Eu lancei 2 livros lá. Era assim, o professor Bernard Rangel, todo mundo queria saber quem era e queria ver, e onde estava o professor Bernard, lotava salas e ninguém conseguia chegar, era assim, e lá foram só 2 livros naquele, então, professor. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. A técnica acalme-se, acho que não tem quem não usa, né? Já dou de presente para o paciente com queixa de crise de ansiedade ou acalme-se no primeiro atendimento. Mas se for uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, eu recomendo que use esse tipo de estratégia que eu apresentei aqui. Né? Porque eu acabei não conseguindo mostrar isso. Aquela primeira parte é pura TCC, depois com aqueles registros de preocupações, aquilo ainda é TCC, aí depois, na segunda sessão, eu falo sobre ACT, e aí as pessoas começam a entender algo diferente daquilo que está sendo falado. Eu sei que eu vim atendendo uma paciente agora, na semana passada, estou atendendo ainda hoje, tá? Atendi hoje. Então, na primeira consulta, ela trouxe pilhas de queixas de preocupações com a faculdade de medicina que ela estava fazendo. Ela achava que não ia conseguir fazer medicina, que não ia conseguir fazer plantão, essas coisas, porque ia ficar apavorada, preocupadíssima e tal, essas coisas. E aí eu comecei a trabalhar com ela desse jeito, mostrei aquelas perguntas, mostrei as preocupações produtivas e dei esse exemplo de registro, né? E aí ela trouxe registros na sessão seguinte, e aí todos os registros que ela apresentou, ela mostrou hipotético, 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 hipotético. Aí ela começou a se dar conta de que essas preocupações não eram para dar credibilidade. Foi aí quando, na segunda sessão, eu falei de ACT, tá? Aí depois veio a terceira sessão. Na terceira sessão, ela contou mais alguns episódios lá de preocupações que ela teve, e aí conseguiu entender e deixar de se preocupar com aquelas coisas. Depois, na quarta sessão, ela começou a intervenções dela na residência dela, tá? E aí, hoje, ela veio, na sessão que teve hoje, ela contou que teve a primeira experiência dela como estudante de medicina de fazer um parto, tá? De auxiliar num parto. Aí chegou até pegar o neném no braço, tal, essas coisas e tal. E aí ela acabou dizendo, olha, eu não tenho mais muita coisa para dizer, não. E era mais ou menos isso que tem acontecido com os clientes que eu trato dessa maneira. Que depois de mais ou menos 6 consultas, eles estão bastante bem. Que bom. Uma coisa que funciona, né, gente? Aqui o pessoal está pedindo para falar, que eu ia falar do congresso antes. Então, a gente tem, né, professor, em abril, o Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas em Natal. O Cognitivo, né, a Faculdade Cognitiva é patrocinador, sempre apoia os congressos da FBTC. E, né, o professor Bernard Rangel vai estar lá, tem o prêmio, né? Bernard Rangel já teve alunos premiados, os trabalhos premiados, não sei até se tem alguém aqui, né, que é um desses que foram, então, os trabalhos premiados em todo o congresso, tem esse prêmio, então, professor Bernard Rangel. E a presença, né, do professor, várias apresentações, o Robert Leary, né, o professor vai estar também nesse congresso, eu estava vendo, então, era esse que eu ia comentar antes, então, para quem quiser participar. Gente, se tiver mais alguma pergunta...
Aqui tem um comentário também. Por essa interação que acredito que o futuro das abordagens será transdiagnósticas. Transdiagnósticas, com certeza, é exatamente isso. Um cara, essa pessoa é uma pessoa esperta. Verdade. E aí, pessoal comentando, tem uma paciente de 40 anos que coloca uma carga excessiva em ter recursos financeiros quando envelhecer. Qual intervenção? A questão é que precisa avaliar a situação real dela, tá? Para ver se essa carga excessiva tem a ver com dados reais ou não. Tá? Porque se for um dado mais realista, ele vai ter que encontrar uma solução para esse problema. Deixa eu colocar Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas. Aqui, professor, tem também uma pergunta, eu não vou responder, né? Mas algumas pessoas ainda perguntam como surgiu a técnica Acalme-se. A técnica Acalme surgiu quando eu comecei a me deparar com pessoas com esse diagnóstico, e eu comecei a entender que eu sabia que aquelas queixas que as pessoas tinham não eram realistas, né? Porque as pessoas que tinham transtorno de pânico, elas nunca tinham ataque cardíaco, elas nunca tinham, nunca despersonalizavam, nunca perdiam controle, nada disso. Então, desmaiar, sim. 2 pessoas, na minha história de tratamento de pessoas com pânico, chegaram a desmaiar. Mas essas 2 pessoas, elas tinham hipotensão ortostática. Quer dizer, a pressão subia e caía subitamente. Mas só essas 2 pessoas. Então, é uma probabilidade muito rara disso acontecer. Mas todos os outros concepções de morrer sufocada e coisas desse tipo, nunca ninguém tinha acontecido, com ninguém isso. Tá? Então, eu acabei entendendo que, em vez de você lutar contra aquelas sensações, o que fazia sentido era você deixar de lutar, né? Aceitar as sensações e seguindo os passos da estratégia, como foi descrito aqui, para que ela deixasse de ter aquelas crises de pânico, e foi isso que acabou acontecendo, e é o que está nesses 2 livros que eu publiquei sobre Vencendo o Pânico para terapeutas e Vencendo o Pânico para pacientes. Aqui o pessoal também está comentando que no novo manual do David Barlow ele já utiliza intervenções da ACT sobre os processos emocionais. Exatamente isso. A Romana está agradecendo o elogio da pergunta, que ela fez a pergunta, né, das práticas baseadas em evidências, e ela disse que já leu grande parte dos seus livros. E foi uma honra estar aqui na aula e escutar. Ok. Então, aqui a Olga também, né, disse que valeu a pena ficar assistindo, apesar dela ela tá em Moçambique, lá é 3h24 da madrugada. Que honra! Que coisa legal isso. Legal isso, né? Bom, gente, eu acho que assim, a gente agradece, né? O professor vai estar enviando o material, a gente vai disponibilizar o PDF da apresentação para vocês, tá? Agradecemos muito a presença, sem palavras, assim, para agradecer o professor Bernard Rangel e todo o seu conhecimento aqui compartilhado. Eu disse que mesmo, né, com intervalinho ali de questões técnicas, vale a pena sempre esperar, né? Porque sempre vai vir muita informação. Tá? A gente sempre aprende muito com o senhor, professor, muito obrigada. Sou uma eterna aluna, né? Porque comecei e sigo aprendendo, e agradeço muito a sua participação aqui, sempre uma honra em nome do Cognitivo, e todos que estiveram presentes também. Então, podem encontrar no congresso, nas aulas, e o material vai ser encaminhado. Vou encaminhar para você. E assim será encaminhado para os e-mails, a Janaína vai estar ajudando vocês a ter acesso ao material, certo? Certo. Boa noite a todos, professor, muito obrigada. Obrigado a todos.
Foi muito bom estar fazendo essa apresentação aqui. Eu que agradeço. Então, muito obrigada, bom descanso e Obrigado. boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.